Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar sobre a transição planetária? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Às vezes eu posto alguma coisa sobre isso no meu feed ou nos meus stories, e há um tempo atrás uma pessoa me perguntou sobre esse tema e pediu para que eu trouxesse mais referências de estudo e abordasse mais esse ponto. Eu converso bastante sobre a transição planetária com amigos e amigas ao redor, sobre as coisas que estão acontecendo. Como a própria Nina Simone disse, é obrigação do artista refletir sobre os seus tempos, né? Então, se nós estamos passando por um momento de transição planetária, nós precisamos refletir sobre o que é exatamente esse momento, o que isso representa ou significa pra gente e qual é o nosso papel dentro desse momento, né, de transformação da Terra, o que a gente tem que fazer, exatamente quais estruturas estão sendo transformadas e como a gente pode cooperar com esse movimento do planeta. O termo a transição planetária se popularizou depois de 2014 por conta de um livro publicado aí pelo Divaldo e pelo Manuel, mas é um termo que já é utilizado há muito tempo por diferentes culturas em diferentes lugares do mundo. A ideia de que a Terra vai passar por um apocalipse, né, que existe um fim dos tempos, um fim do mundo, esse é um conceito que surge aí pelo menos desde o princípio da era cristã, né, com a carta de João sobre o Apocalipse. Ele fala muito sobre isso, sobre o fim dos tempos, sobre uma nova terra. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre o conceito da transição planetária, a gente tem que voltar na ideia do fim do mundo, né? Que é uma ideia que é difundida por diferentes religiões também, por diferentes culturas. Eu recomendo que vocês assistam o episódio Apocalipse da série A História de Deus com Morgan Freeman. É uma série que está disponível na Netflix e que na série o Morgan ele viaja pelo mundo todo, conversando com representantes de diferentes religiões, trazendo alguns questionamentos, né, em busca da resposta sobre o divino. E nesse episódio do Apocalipse, ele procura então diferentes visões sobre o Apocalipse. E o mais interessante é perceber que em todas as culturas de vários lugares do mundo, todos preveem esse fim, esse momento onde o mundo acaba. E quando o mundo acaba, um novo mundo deve surgir, porque na natureza é assim, né? Tudo se faz, se renova, a vida e a morte cooperam o tempo todo para que a vida seja eterna, para que o universo seja infinito. Então é importante a gente entender isso, que quando a gente fala sobre fim do mundo, a gente não está falando sobre o planeta explodir, não ainda, pelo menos. Estou falando sobre o fim de um tempo e começo de um outro tempo. O fim de uma fase e começo de uma nova fase, né? Essa transição, é disso que a gente está falando. E se a gente for olhar, então, antes mesmo da era cristã, né, a gente já tinha aí os antigos maias também fazendo uma contagem de tempo onde muda o ciclo nesse momento. Não é à toa que muita gente acreditou que em 2012 o mundo ia acabar, segundo as profecias maias e tudo mais. Mas na verdade era uma contagem aí dos ciclos e do tempo, onde o tempo gira nesse momento. E aí eu quero também acrescentar uma informação científica que aponta para essa transição também, que é a transmutação da ressonância Schumann. O que isso significa? Em 1952, um físico alemão chamado Winfried Otto Schumann descobriu que a Terra tinha um campo eletromagnético e que dentro desse campo pulsava uma vibração que é como se fosse os batimentos cardíacos da Terra. Na época, em 1952, essa frequência tinha uma ressonância de 7,83 Hz por segundo e foi chamada de ressonância Schumann. Essa frequência é tão importante para a nossa saúde que quando os astronautas eles fazem as suas viagens espaciais, ao retornar para a Terra, eles precisam passar por um simulador Schumann, que é para poder receber novamente essa frequência e voltar ao equilíbrio e à saúde natural. O interessante disso é que desde os anos 80 e depois ainda mais acentuado nos anos 90, essa frequência aumentou. Passou de 7,83 Hz por segundo para 11 e depois 13 Hz por segundo. Então a gente pode dizer que o coração da Terra disparou. E isso
se reflete em várias coisas no planeta Terra, né? Em desequilíbrios ecológicos, em desequilíbrios mentais. A nossa saúde está perturbada porque a frequência da Terra literalmente mudou. Então, de forma mais específica, o que significa essa transmutação? Quais são as estruturas que estão sendo mexidas nessa transição? Eu lembro que uma vez eu conversei com um pastor norte-americano que ele era um estudioso do Apocalipse, e ele me explicou a simbologia da besta de 3 cabeças que João descreve no livro. A besta representa o anticristo, o arquétipo do anticristo. Então, quando eu falo de anticristo, eu estou falando de forças mundiais que trabalham contra a consciência de Cristo. E por que eu falo a consciência de Cristo e não Cristo simplesmente? Porque aqui eu quero que a gente tenha uma visão de Cristo muito maior do que a religião, tá? Que a gente pense em Cristo não como o Jesus branco que a igreja nos vendeu, tá? A consciência de Cristo enquanto mestre ascensionado é muito maior do que qualquer religião, até mesmo do que o cristianismo, visto que o próprio Jesus, até os 30 anos, era um homem comum de Nazaré, né? Só quando João batizou ele no Rio de Jordão é que o Espírito do Divino vem sobre ele e ele se transforma em um mestre e inicia o seu serviço e o seu trabalho como Jesus, o Cristo. Eu sei que isso pode ficar confuso ainda para algumas pessoas, mas a ideia aqui é que Cristo é muito maior até mesmo do que Jesus, tá? Ele é a consciência de unificação da criação. A própria palavra Cristo vem de cristal, e aí a gente pode pensar naquela imagem do Pink Floyd mesmo, do prisma de cristal, né? Qual é a função do cristal? Ele recebe a luz branca e aí ele transforma essa luz num espectro de todas as outras cores. Então essa é a função de Cristo, né? Unir todas as cores para levar até a fonte de luz e de criação e ao mesmo tempo diversificar tudo que vem da criação em diferentes formas e cores aí. O próprio Jesus, quando ele vai se descrever, quando ele vai descrever Cristo, ele utiliza símbolos como eu sou a porta, eu sou o caminho, e tanto a porta quanto o caminho, ele nos leva a algum lugar, eles não são o fim, eles são o meio para chegar em algum lugar, né? Você não chega numa porta e para, ou não chega num caminho e acabou. Você tem que passar a porta para chegar até onde ela quer que você chegue. Você tem que atravessar o caminho para encontrar um novo lugar. Então faz sentido quando ele fala sobre a besta de 3 cabeças, sejam 3 poderes mundiais que trabalham para divisão, separação e até mortificação da humanidade. Quais são essas 3 forças? A política, a economia e a religião. Então, a política é a organização que nos divide por espaços, né? Então, a gente tem aí cidades e seus prefeitos, estados e seus governadores, países e seus presidentes, países de primeiro mundo, países de segundo mundo, enfim, e é uma divisão pelo espaço. Essa é a cabeça que nos faz pensar que nós somos diferentes de acordo com o lugar que nós nascemos ou que nós estamos no momento. A economia é a divisão do ambiente de acordo com seus recursos e demandas. Então a economia ela nos classifica de acordo com aquilo que a gente tem. E a economia desse sistema é uma economia piramidal, né? Onde lá no topo pouca gente tem muito e na base muita gente tem pouco ou quase nada. E a religião nos divide por aquilo que a gente acredita. Então, a religião separa o homem bom do homem ruim, o Deus que ama do Deus que mata, né? E coloca essas divisões daquilo que a gente acredita, daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Em essência, a religião teria a função de religar a humanidade ao seu Criador, mas não é isso que acontece. Nesse sistema, ela é uma ferramenta de manipulação das crenças da sociedade. Então, esses 3 pilares, a política, a economia e a religião, são os pilares que precisam sofrer maior transformação nas suas estruturas. Precisam passar por esse processo intenso de desconstrução. Não é à toa que a gente está vendo aí muitos líderes religiosos caírem, os escândalos políticos, as crises econômicas acontecendo no mundo todo.
E aí o que eu quero acrescentar nessa visão para nossa reflexão ficar ainda mais aprimorada é quais são os novos pilares, então, porque não adianta só a gente desconstruir algo sem olhar para o que precisa ser construído, para o que precisa ser fortalecido. Então eu acredito que os 3 pilares que precisam ser fortalecidos nesse novo momento são pilares que atuem de acordo com a consciência crística, ou seja, que expande a nossa percepção de que nós somos só um, de que nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma nave, no mesmo planeta e que tudo coopera pro todo, que cada um tem uma parte única e exclusiva, mas que todas essas partes juntas cooperam e trabalham para um único propósito, o propósito da evolução do planeta Terra. Então, os pilares que dão suporte para a nova Terra são a arte, a ciência e a espiritualidade. A arte expande a nossa percepção de espaço-tempo, porque quando você se conecta com a arte, não importa onde você está, naquele momento você se conecta com o mundo daquele outro criador, do artista. A arte é uma forma de organizar o espaço, portanto é uma forma de política, inclusive, mas é uma forma que vai além do espaço em si. Ela percebe o espaço como espaço-tempo. A ciência é a força que quantifica e qualifica toda a forma de vida e conhecimento do ambiente. É o pilar da educação, do conhecimento. É aquela força que faz a gente aprender a aprender e perceber que a gente está o tempo todo aqui nesse processo de aprendizado e de evolução. Esse é um pilar essencial, porque a ciência nos une, independente do que a gente tem, porque ela percebe que cada um tem uma forma diferente, uma quantidade e uma qualidade diferente de vida. E a espiritualidade é a manutenção das nossas crenças. É um trabalho que surge a partir da percepção de que aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente cria. Então, nos une nessa visão criadora da vida, de que tudo aquilo que a gente está trabalhando dentro da gente em relação às nossas crenças é aquilo que a gente manifesta no mundo. Então a verdadeira espiritualidade sempre nos coloca num lugar onde nós todos somos parte de uma só criação e nós todos temos o poder de criar também. Trabalhar a sua espiritualidade é trabalhar essa percepção criativa da vida também. Então, no meio desse cenário apocalíptico, aonde você se encontra agora? Algumas pessoas estão mais focadas em desconstruir os pilares do antigo mundo, focadas em trabalhar para a desconstrução da política, da economia, da religião, e isso é muito importante. E outras pessoas já estão focadas na construção desses novos pilares, no fortalecimento desses novos pilares, da arte, da ciência, da espiritualidade. E as duas coisas são muito importantes, elas precisam coexistir ao mesmo tempo. A gente precisa estar nesse trabalho de desconstrução, assim como a gente precisa estar nesse trabalho de construção. A reflexão que eu trago aqui é para que a gente possa perceber aonde cada eu está, né? Para que cada um possa trazer essa reflexão para o seu indivíduo, para o seu pessoal e perceber qual tem sido o meu foco do momento, o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando na desconstrução? Com que energia eu estou trabalhando nessa desconstrução? Porque esse processo de desconstrução, ele pode muitas vezes gerar um desânimo e um cansaço muito grande na gente. Então a gente precisa visualizar também o que está sendo construído e como que a gente pode cooperar com esse processo de construção. Eu espero que esse vídeo seja uma contribuição para essa construção, para que a gente possa ampliar a nossa visão do que está acontecendo nesse momento, da onde a gente está, cada um, né? Quem está construindo, quem está destruindo, o que está destruindo, o que está construindo e com que energia está fazendo isso, para que a gente possa seguir nesse momento com um pouco mais de clareza na nossa visão, com um pouco mais de lucidez na nossa consciência. Espero que esse vídeo tenha chegado a vocês num bom momento e realmente coopere com a expansão aí das ideias nesse momento de transição. Então eu escrevi essas ideias em forma de artigo que eu coloquei lá no blog, com links de referências de estudo, livros e outras coisas que vocês podem acessar se vocês quiserem saber mais, certo? Agradeço pela atenção e pela escuta e a gente se vê em breve.